Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre rotacional e divergência, né? Inicialmente a gente vai resgatar o que vocês ouviram em algum momento, né, da vida acadêmica de vocês, que é o operador nabla, que é o que a gente chama de operador diferencial vetorial. O operador nabla é aquele que, aplicado a um determinado vetor, ou aplicado a uma determinada função, ele vai ter como coordenadas as derivadas parciais dessa função em relação a x, y e z, respectivamente, né? Um operador sozinho ele não tem sentido nenhum. O operador ele só vai ter sentido quando você aplicá-lo a uma função. Então, por exemplo, o vetor gradiente que nós já estudamos, ele é a aplicação do operador nabla a uma função escalar f. Então, ele vai ter as coordenadas, sendo as derivadas parciais de f, em relação a x, a y e a z, né? Agora, nós vamos definir o que vem a ser o rotacional. O rotacional do campo vetorial f seria o produto vetorial do operador nabla pelo campo vetorial f. Então, nós sabemos que o rotacional entre dois vetores ele é calculado por um determinante e que na primeira linha você tem os vetores i, j e k, né? Na segunda linha você tem as coordenadas do primeiro vetor e na terceira linha você tem as coordenadas do segundo vetor. Então, o primeiro vetor, no caso, é o operador nabla, que tem os operadores diferenciais em relação a x, a y e a z. E o f é um vetor, né, cujas coordenadas são as funções p, q e r, no caso de x, y e z. E aí, quando nós resolvemos, né, lembrando da regra dos determinantes, toda vez que nós fazemos um produto na direção da diagonal principal, ele tem sinal positivo e na direção da diagonal secundária negativo. Então, agrupando esses vetores, né, aqui eu tenho derivada parcial em relação a y de r e voltando eu tenho a derivada parcial de q em relação a z. Para j eu tenho a derivada em z de p e na volta a derivada em x de r. E para cá eu tenho a derivada em x de q e na volta a derivada em p de y em p. Vamos ver um exemplo. É bem simples calcular o rotacional, basta você colocar na fórmula do determinante, não é necessário decorar aquela fórmula anterior, né? Então, o operador nabla são as operador de derivada parcial em relação a x, y e z, e o campo f, no caso, x ao quadrado, x, y e z. E aí, para resolver o determinante, uma outra regra interessante é você pegar o primeiro elemento da primeira coluna e repetir embaixo, o último elemento da primeira coluna repetir em cima, fazer a mesma coisa na última coluna. Aí vamos lá. Com relação a i, eu tenho duas diagonais. Essa daqui, que é o dz dy, e a outra é o dz de xy, né? Então, eu tenho essas duas derivadas aqui. Aí, na direção de j, eu tenho a derivada em relação a z de x ao quadrado e derivada em relação a x de menos z. E pegando k, eu tenho derivada em relação a x de xy e derivada em relação a y de x ao quadrado. E aí, calculando essas derivadas, a derivada de z em relação a y é zero, a derivada de xy em relação a z é zero, derivada de x ao quadrado em relação a z é zero, derivada de z em relação a x é zero, derivada de xy em relação a x é y, derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Então, o rotacional do campo f, no caso, é y vezes o vetor k. O rotacional de um vetor, obviamente, vai ser um outro vetor. Vamos a um teorema. Se uma função f é uma função de três variáveis com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente de f é zero.
Lembrando que o gradiente de f é o que a gente chama de campo conservativo, porque ele tem uma função potencial f minúsculo, né? Então é algo bem interessante, né? Então, se f é um campo conservativo, você tem que f é o gradiente de f, né? Vamos colocar o gradiente de f aqui, né? Então, o rotacional, no caso, é o produto do nabla, que é dx dy, dx, ddx, ddy, ddz. Gradiente de f é df, dx, df, dy, df, dz. E aí a gente vai fazer as continhas normalmente. Derivada em relação a y de df dz menos derivada em relação a z de df dy. Depois em j, derivada em relação a z de df dx, derivada em relação a x de df dz. E em k, derivada em relação a x de df dy e derivada em relação a y de df dx. Aqui eu tenho derivadas de segunda ordem em cada parêntese, de forma que só a ordem de derivação foi trocada. E a gente sabe pelo teorema de Clairaut que a mudança da ordem na derivação parcial não altera o resultado se você tiver uma derivada de função contínua. E aí, no caso, isso aqui é igual a isso, esse termo é igual a esse termo é igual a esse, então o rotacional do gradiente é zero. Bom, então temos como corolário desse teorema que quando o rotacional de um campo vetorial for zero, o campo será conservativo. Por quê? Porque esse campo será o gradiente da função potencial. E quando você tem um rotacional de um gradiente, o resultado dele é zero, conforme o teorema anterior, né? Vamos aqui mostrar que esse campo não é conservativo. É bem simples, vamos calcular o rotacional dele, né? Aqui eu tenho, para a coordenada aí, derivada em relação a y de y ao cubo, que é y quadrado, e derivada em relação a z de xy, z que é xy. Em relação a x eu tenho derivada em relação a z de xz, que é x, e derivada em relação a x de y ao cubo, que é zero. E para a coordenada k, derivada em relação a x e xyz, que é yz, e na volta derivada em relação a y de xz, que é zero. Então, nós temos aqui, esse é o rotacional do campo F, e se esse rotacional não é zero, significa que esse campo não é conservativo, né? E aí nós podemos colocar como teorema, né, que se F é um campo definido no R3 e suas componentes têm derivadas de segunda ordem contínuas, essa é a condição para que isso aconteça. Veja que no caso, aqui nós temos derivadas parciais contínuas, ele não foi conservativo porque o rotacional não foi zero. Se o rotacional fosse zero, nós teríamos um campo conservativo. Então a condição que fecha aqui é justamente que as derivadas de segunda ordem sejam contínuas. Então é uma maneira bem fácil de verificar, né? Assim como nós tínhamos um teste lá para funções para campos vetoriais bidimensionais, né? Que era só você pegar a derivada de P em relação a Y, C igual a derivada de Q em relação a Z. No caso de funções tridimensionais, né, de campos tridimensionais, basta verificar se o rotacional do campo é zero. Se o rotacional for zero, você pode ir atrás da função potencial que você vai encontrar. Caso não, não adianta você, se você for fazer o trabalho de achar a função potencial, você não terá sucesso. Bom, e qual é a interpretação física do rotacional, né? E por que ele leva esse nome? O nome rotacional se deve ao fato de que o vetor rotacional está relacionado a rotações. Óbvio, né? Considere um fluido cujo campo de velocidades é dado por F. As partículas próximas a um ponto P, x, y, z, tendem a rodar em torno do eixo do vetor rotacional nesse ponto. Então, aqui, nesse caso, se o sentido de rotação é aqui no plano, o rotacional vai ter
essa cara aqui. O módulo do vetor rotacional indica quão rápido essas partículas se movimentarão. Então, quanto mais rápido elas estiverem, maior será o módulo desse vetor. E quando o campo é irrotacional, é um campo conservativo, né? Não existe redemoinho ou sorvedor. Então, você veja aqui toda aquela linguagem que o pessoal usa na física, que a gente usa aqui na matemática, ela se complementa. O que é um campo, o que é uma grandeza que é conservativa, um campo conservativo? Um campo conservativo é aquele em que não há perda. Por exemplo, quando se fala em energia, não há perda de energia, há apenas uma mudança de forma de energia, por exemplo, de energia potencial para a energia cinética e vice-versa. O total, que é a energia mecânica, que a soma dessas duas permanece constante. Então aqui, no caso, se a gente for pegar um campo conservativo, né, esse campo de forças lá, que tem essa determinada energia, ele será um campo em que também não há perdas de energia, não há perda de energia, não há nenhum lugar em que está saindo nem entrando energia. Agora nós vamos definir a divergência. O que vai ser a divergência, né? A divergência de um campo vetorial será o produto escalar entre o operador nabla e o campo F. Então, se o rotacional é o produto vetorial de nabla por F, a divergência será o escalar de nabla por F. E aí, quando nós fazemos um produto escalar, o resultado é um número, no caso, em que eu pego as coordenadas de nabla e multiplico pelas coordenadas de F. As coordenadas de nabla são as derivadas parciais em relação a x, y e z, e as coordenadas de F são P, Q e R. Então, se a gente for pegar aquele campo que a gente usou como exemplo no primeiro momento, basta fazer o produto escalar do operador nabla por F, né? E aí, quando nós temos produto escalar, vamos multiplicar por coordenada. Então, eu vou ter a derivada em relação a x de xe, a derivada em relação a y de y ao quadrado e a derivada em relação a z de z ao quadrado. Que calculando, aqui dá z, aqui dá 2yz e aqui dá 2z. Então, esse é o divergente do campo F. E o teorema, né, diz o seguinte, né, que se F é um campo vetorial no R3 e P, Q e R tiverem derivadas de segunda ordem contínua, então o divergente do rotacional, então quando você fizer nabla escalar com o rotacional de F, vai dar zero. Essa é uma continha que eu sugiro que depois vocês abram fora do vídeo e façam direitinho, né? Porque basicamente o que sobra dessa parte são essas relações e depois a gente vai aplicar em problemas, né? Então, nós temos aqui o rotacional de F, que nós já tínhamos calculado anteriormente, né? E aí a gente vai fazer agora o escalar dele por nabla. Então, vou fazer o produto escalar entre o operador nabla, que é as derivadas parciais em relação a x, y e z, pelo vetor rotacional que está aqui, né? E aí quando a gente faz o produto escalar, né, nós vamos ter a derivada em relação a x de dr dy menos dq dz, a derivada em relação a y de dp dz menos dr dx e a derivada em relação a z de dq dx menos dp dy, né? Bom, aplicando aqui as derivadas parciais, né? Eu vou ter uma derivada segunda de r em relação a x e y positiva aqui e a derivada de r em relação a x derivada em relação a y negativa aqui. Então, eu tenho as duas derivadas em relação a r de segunda ordem, mistas de x e y mudando a ordem, e a gente sabe que no caso é obedecido o teorema de Clairaut e a ordem não independe da ordem, a questão da derivada parcial. Então, esses dois termos se anulam. Aí você tem um derivada de Q em relação a Z, derivando em relação a X, e derivada de Q em relação a X, derivando em relação a Z. Também se cancelam. E o outro termo é o dP dZ derivando em relação a Y, e o dP dy derivando em relação a Z, que também se anulam. Então, nós temos que o divergente do rotacional será zero.
E aí veja só que problema interessante, né? A gente quer mostrar, né, que esse campo aí não pode ser escrito como rotacional de um campo G. Então, e como é que a gente vai se garantir? Justamente pela relação anterior. Eu quero que G seja o rotacional de F. Se nós fizermos o divergente de F, né? Eu vou pegar o operador nabla e fazer escalar com F, né? Fazendo as contas aqui. A derivada em relação a x de xz é z. A derivada em relação a y de y ao quadrado z é 2yz. E a derivada em relação a z de z ao quadrado é 2z. E aí o que nós temos? Para que G fosse o rotacional de um... Se o G fosse o rotacional de algum campo, necessariamente nós teríamos que o divergente do rotacional seria zero. Ora, se o divergente de F não é zero, então o F não pode estar no lugar desse rotacional de G. Logo, não existe campo que seja o rotacional, não existe campo cujo rotacional seja F. Certo? Então tá resolvido o problema. E qual é a interpretação física do divergente, né? O divergente indica a variação de massa, né? Então, se F é o campo de velocidade de um fluido, o divergente representa a taxa de variação da massa por unidade de volume. Ou seja, se você estiver num tanque e tiver um sorvedouro ou uma fonte, vai estar entrando ou saindo água, saindo fluido, né? E aí você vai estar variando a massa, né? E se o divergente de F for zero, vamos dar uma pausa aqui. Bom, e qual a interpretação física do divergente, né? Se F é o campo de velocidade de um fluido, o divergente de F representa a taxa de variação da massa no ponto XYZ por unidade de volume. Ou seja, o que vai acontecer? Num determinado espaço, num determinado ponto XYZ, você tem uma massa. Se essa massa aumentar ou diminuir, o que significa que a massa aumentou ou diminuiu num ponto XYZ? Significa que ela ficou mais densa ou menos densa, né? Então você vai estar... É como se você estivesse pegando aquele material ali e apertando, né? Então, se for um fluido, é como se ele estivesse sendo comprimido, se o divergente for positivo, e dilatado, se o divergente for negativo, que a massa vai estar diminuindo ou aumentando. E quando o divergente for zero, significa que o fluido é incompressível, né? Ou seja, você não vai ter nem compressão, nem dilatação. E um outro detalhe aqui, né, para a gente encerrar essa exposição inicial aqui sobre divergente e rotacional, é que quando nós aplicamos o divergente no gradiente, né, então nós temos o produto escalar das derivadas parciais, dos operadores de derivada parcial em relação a x, y e z, pelo vetor cujas coordenadas são derivadas parciais. Então o que você vai ter? Você vai ter derivadas parciais de segunda ordem puras em relação a x, y e z, né? E aí nós vamos chamar esse nabla quadrado, né, como se ele tivesse acumulado aqui, que é um operador cujas coordenadas são um operador que é a soma, na verdade, das derivadas parciais em relação a x, y e z de segunda ordem. Esse operador será dito o laplaciano. Por enquanto a gente vai encerrar por aqui, mas eu sugiro que vocês assistam um vídeo logo em seguida em que a gente acrescenta essa questão dessa notação de rotacional e divergente nas integrais de linha e fazemos uma releitura do teorema de Green usando essa notação. Até mais.